Rock and roll, rock and roll, rock, ou como já diria o poeta, rock and roll. Sim, este é o canal de sempre. Mas ao longo de décadas, o estilo musical que nasceu mais ou menos na mesma época que a Fórmula 1, muitas vezes cruzou seu caminho com pilotos roqueiros e roqueiros que depois tentaram e alguns conseguiram ser pilotos. E na semana do Rock in Rio, achei que era apropriado trazer de volta para vocês o episódio do Rock and Roll e as pistas. Vamos lá! Mas antes, esse vídeo é patrocinado pela gasolina Petrobras Podium, a gasolina com mais alta octanagem combustível oficial da Stock Car e da Fórmula 4 Brasil. Disponível apenas nos postos Petrobras, a gasolina para você viver ao máximo as experiências com menor impacto ambiental. Já já a gente fala mais dela. Como no caso do automobilismo, o grosso do que se faz de melhor no mundo do rock, essa pode ser uma opinião polêmica, vem das Ilhas Britânicas. Eu costumo dizer, inclusive, para irritar alguns dos meus amigos, que tanto rock como o automobilismo que vem dos Estados Unidos tem um cheiro de pipoca. Muito mais com uma pegada de entretenimento do que qualquer outra coisa. E para não economizar munição, o primeiro desses crossovers talvez seja inclusive o mais conhecido. O interesse do caçula dos Beatles pelo automobilismo e pela Fórmula 1 data da década de 50, quando ele visitou o circuito de Aintree, distante apenas meia hora da sua casa na infância. Mas uma imersão mais profunda do Beatle George pelo mundo das pistas teve que esperar um tempo, porque ali entre 62 e 69 ele andou bastante ocupado. Coisas do trabalho, sabe como é que é? No começo da década de 70, com o racha dos Beatles depois do álbum branco, George fica liberado, inclusive artisticamente, e dali nasce o reverenciado disco All Things Must Pass, quando ele começaria então a ir atrás de várias coisas pelas quais tinha curiosidade e algumas da infância que não tinha tido tempo de mergulhar mais a fundo. E é na efervescente Fórmula 1 dos anos 70 que começava ali sua escalada para tornar-se um esporte global, que ele começaria a ser uma figurinha cada vez mais carimbada nos paddocks mundo afora, inclusive no Brasil. Voltando um pouco, ainda no auge dos Beatles em Mônaco 66, ele tinha sido visto nas pistas pela primeira vez. E por lá passou bastante tempo conversando com Jim Clark, Graham Hill, Jack Stewart e Jochen Rindt. Desenvolveu também uma amizade com George Scheckter e Emerson Fittipaldi, tendo vindo inclusive ao Brasil várias vezes e a Interlagos, e passado também um tempo com Reginaldo Leme. Fã declarado de Juan Manuel Fangio, que teve um duelo feroz contra Stirling Moss em 1955 no Grande Prêmio da Inglaterra, disputado no circuito de Aintree, aquele meia hora distante da sua casa, e ele estava lá para ver. Ele continuaria sendo presença no paddock da Fórmula 1 até o fim da sua vida, e ele volta no fim dessa lista. Fã declarado de rock and roll, como já deixou claro em diversas entrevistas, o tetracampeão mundial de Fórmula 1 Sebastian Vettel toca guitarra, embora não seja nenhum virtuoso no instrumento. Na adolescência, quando a Fórmula 1 era um sonho distante, ele sonhou em ser cantor, antes de enveredar definitivamente pelo caminho das pistas. Segundo o próprio, seu falsete, um recurso da voz para alcançar notas mais altas. O diretor vai colocar aqui para vocês um exemplo de falsete. E o falsete, como é? Parabéns pra você. Esse é o falsete. Era muito bom e ele cantava no chuveiro imitando Michael Jackson. Ele é declarado fã dos Beatles, tem vários discos, já foi flagrado diversas vezes em shows e no camarim de Paul McCartney Tietano, o meu Beatle favorito, e ficou famosa a história de quando ele moveu mundos e fundos para conseguir um LP original de 1963, das mãos de uma assessora de imprensa da McLaren em 2010, que lhe vendeu o exemplar por $4.000. Tem que ser bastante fã, hein? Eu fico com a minha mensalidade do Spotify.
Recrutado depois da morte do primeiro vocalista do AC/DC, o lendário Bon Scott, Brian Johnson assumiu os vocais em 1980 e tornou-se também ele uma lenda do rock. Detalhe curioso, a primeira pessoa que comentou do Brian Johnson para a galera do AC/DC foi o próprio Bon Scott antes de morrer. Johnson é aficionado por carros e participa frequentemente de provas com clássicos. Aparece em diversos programas, já participou em documentários mostrando seus carros e investigando o carro dos outros e se aventurou até mesmo em ligas profissionais de automobilismo. Em 2012 participou das 24 horas de Daytona, pilotando também um protótipo e dividindo o carro com a tripulação Elliott Forbes Robinson, Byron DeFur, Jim Pace e Carlos de Quesada. E o carro concluiu a prova na 12ª posição no geral. Nada mal. Nascido Nicholas Berkeley Mason, ele é um dos membros fundadores do Pink Floyd e o único, desde o começo, a nunca ter saído da banda. E com isso participou de todos os álbuns gravados até hoje. Sua paixão pelas pistas começou ainda criança, quando seu pai era piloto. Hoje é dono de uma admirável coleção de carros, que tem exemplares como o Alfa Romeo 8C, um Jaguar Type D, um Bentley 4,5 litros com que seu pai corria, um Bugatti Type 35, uma Ferrari 250 LM, uma Ferrari BB LM, uma Maserati tipo 61 e um mais moderninho, um McLaren F1 GTR. Mas isso não é tudo, porque ele tem na garagem ainda uma das únicas 39 Ferrari 250 GTO fabricadas. Ele conta que comprou esse carro com a grana do disco Dark Side of the Moon, $60 mil da época. E hoje o carro é avaliado em mais de $60 milhões. E ele diz: já recebi essa proposta e não vendo. Calculando a inflação de quando saiu o Dark Side of the Moon e ele pagou $60 mil para cá, eu acho que o carro deu uma valorizada. E com mais de 30 anos nem paga IPVA. Ao longo dos anos ele participou de 5 edições das 24 horas de Le Mans, concluindo 2 vezes, uma delas inclusive em segundo na categoria e 18º no geral. Ele ainda é presença constante em eventos de colecionadores, corridas de históricos e é daqueles poucos para quem a Ferrari liga quando tem um modelo muito exclusivo, vai fazer 20 exemplares e pergunta se você está interessado? E ele tem a moral de entrar nessas listas super seletas. Membro do grupo sueco Lee Riders, que tocava blues e rock, o jovem Slim Borgud viu sua banda dissolver-se em 1968 e de repente ficou sem com quem tocar. Ele então forma uma nova banda chamada Made in Sweden, ou Feito na Suécia, com um som mais progressivo e trabalhava em paralelo para fazer uma grana como músico de estúdio. Músico de estúdio grava de tudo, às vezes propagandas, jingles e também algumas faixas, algumas músicas, para músicas de outros artistas. Durante uma excursão do Made in Sweden pela Inglaterra, ele, que sempre curtiu corridas, compra um Lotus Ford 22 e começa a correr em eventos locais lá na Suécia. Ele se matricula então na famosa escola de pilotagem de Jim Russell, começa a tomar aulas e a vencer corridas. Nessa fase, como músico de estúdio, ele grava algumas músicas para uma banda chamada ABBA. Já ouviu falar? Desenvolve então uma amizade com o pessoal da banda e eles continuariam em contato por muitos anos. Ele seguiria então carreira de turismo e de monopostos em ligas menores. Em 1980, a Marlboro promete então a ele patrocínio para fazer uma temporada da Fórmula 2. Patrocínio esse que nunca veio, e ele acaba correndo com dinheiro e carro emprestado na Fórmula 3. Quando então, numa corrida em Mônaco, preliminar da Fórmula 1, ele larga em 16º, escala o pelotão, até chegar na zona de pontos quando a carenagem se solta. Faz as últimas 4 voltas segurando o carro para não desmanchar com uma mão e com a outra conduzindo. E sua performance chama então a atenção de um tal de Colin Chapman, que passa então na garagem da equipe depois da corrida para lhe cumprimentar. Pro resto de 1980 ele correria com grana emprestada e carro dos outros, e faz um quarto em Österreichring, hoje Red Bull Ring encurtado, e um segundo em Nürburgring. Essas performances chamam a atenção de Gunter Schmidt, chefão da equipe ATS, que resolve então lhe dar uma chance de estrear na Fórmula 1 aos 34 anos de idade. Os amigos do ABBA então, para dar uma força e ver se isso ajudava a atrair outros patrocinadores, colam adesivos da banda no carro da ATS. Na época, o ABBA estava 1000 grau tocando nas rádios, então fazia sentido.
Ele estreia em 1981 com o 13º lugar em Imola. Falha em se classificar em Bélgica, Mônaco, Espanha e França, mas larga num distante 21º em Silverstone e leva o carro até a 6ª posição, que na época marcava um pontinho. Dali para frente teria 4 abandonos, um 10º lugar em Monza e não se classificaria para mais nenhum grande prêmio. Ele volta a bordo da Tyrrell em 1982 para mais 3 tentativas, conseguindo um 7º lugar em Jacarepaguá como o melhor resultado. E é do mundo da música com certeza quem mais longe foi no automobilismo, marcando até ponto na Fórmula 1. E nesse clima intenso de rock and roll e Fórmula 1, claro que a gente tem que falar da gasolina Petrobras Podium. A gasolina de alta octanagem que te proporciona máxima performance com menor impacto ambiental, o melhor de dois mundos. Ela é o combustível oficial que empurra as máquinas da Stock Car e da Fórmula 4 Brasil pelas pistas e vai também pro tanque do seu carro nos postos Petrobras. Tudo isso ao seu alcance com menor impacto ambiental, porque ela é a única do Brasil com o selo carbono neutro. Significa que suas emissões são 100% neutralizadas. Referência em excelência e inovação tecnológica, Petrobras Podium. Você movido pelo que há de melhor. Cola de mim que você passa de ano. Só vai de pódio. Líder e guitarrista da banda muito influente dissolvida nos anos 80, o Dire Straits, Mark Knopfler é um guitarrista cultuadíssimo. Segue lançando discos com shows lotados mundo afora até hoje e é um fã devotado do automobilismo. Desde pequeno sempre foi fã de Stirling Moss, já dividiu o carro com ele em eventos de clássicos e com toda a grana que ganhou fazendo sucesso com sua banda anterior e hoje em dia ainda com carreira solo, comprou diversos clássicos. Em uma edição do Festival de Goodwood em 2017, ele e Stirling Moss deram várias voltas com um Aston Martin DBR1. Lindíssimo. Esse aqui pouca gente sabe e eu, quando vi a informação pela primeira vez, quase cuspi na tela de tanto rir. Axl Rose e sua improvável amizade com Kimi Räikkönen. O líder da gigantesca banda de rock dos anos 80 e 90, Axl Rose desenvolveu uma pra lá de improvável amizade com Kimi Räikkönen. Axl e Räikkönen conheceram-se ainda quando ele corria na McLaren Mercedes no começo dos anos 2000 e desde então continuam em contato. Segundo o próprio Kimi disse uma vez em entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera, Axl já foi visitá-lo em sua casa na Finlândia. Ainda segundo Räikkönen, eles se encontraram outras vezes, trocaram telefonemas, o que eu acho especialmente curioso. Imagina trocar um telefonema com o Räikkönen do lado de lá, mudo, mas até aí tudo bem, que é aquele código do português brasileiro para quando as coisas ainda vão piorar muito. O fato é que no encarte do aguardado disco Chinese Democracy, que demorou mais de década para ficar pronto, o nome do campeão mundial de Fórmula 1 de 2007 aparece creditado numa prova concreta de que de fato a amizade existe, por mais difícil que seja de acreditar. Edmund Jordan é um cidadão irlandês que tentou antes a sorte como piloto, chegou a fazer testes pela McLaren, mas ficou conhecido mesmo pelo grande público pela sua simpática equipe de Fórmula 1 e hoje em dia é empresário de Adrian Newey. O que nem todo mundo sabe é que Ed Jordan é um roqueiro de mão cheia e toca bateria. Ele e sua banda, que no passado já chamou-se Six Pistons, trocadilho entre o nome da banda pioneira de rock Sex Pistols e Seis Pistões, por causa da ligação de Jordan com o automobilismo, e hoje chama-se Eddie and the Robbers, Eddie e os Ladrões, que também tem lá seu trocadilho com as espertezas de Eddie ao longo da carreira. Eles frequentemente tocam em festivais de carros e em eventos de rock Reino Unido afora. Ele até num evento de premiação anual da Fórmula 1 tocou a bateria da música The Chain, de Fleetwood Mac, que durante muitas décadas foi a trilha de abertura da Fórmula 1 na Inglaterra. E nos 2 anos em que Damon Hill foi seu piloto, entre 98 e 99, frequentemente um palco era montado atrás dos caminhões da Jordan com cerveja à vontade, especialmente em situação de bons resultados, e Jordan, Damon Hill e às vezes um tal de George Harrison apareciam para dar uma palhinha. O que nos leva à segunda aparição do Beatle George por aqui. Na década de 70, George ficou então amigo de diversos pilotos de Fórmula 1. Um deles em especial,
Graham Hill. Hill perdeu a vida num acidente aéreo, seu avião estava sem registro, o que fez com que a seguradora não cobrisse os danos do avião e de quem estava embaixo. Isso, mas as dívidas da equipe dele na Fórmula 1, a Embassy Hill, levaram a família Hill à ruína. Aí entra em cena então George, que como Beatle tinha uma situação financeira confortável e que com isso sempre botou uma grana em projetos em que ele tivesse alguma fé. Foi assim com o grupo de humor britânico Monty Python, que quando resolveu fazer um longa-metragem não tinha grana, eles eram amigos de George e George cacifou o filme. E a grana de George Harrison ajudou a financiar os primeiros passos de Damon Hill no automobilismo. Ele estrearia tardiamente na Fórmula 1 em 1992, já com mais de 30 anos. Faria então um caminho tortuoso sendo piloto de testes da Williams enquanto corria também na Brabham. A Brabham faliu, ele é então alçado à posição de segundo piloto de Prost em 93 e o mundo cai sobre sua cabeça com a morte de Ayrton Senna em 94. No fim as coisas acabam dando certo para ele e em 92 ele guia o indefectível FW18 e vence o campeonato. E George estava lá como esteve ao seu lado em todos esses anos. Filho do lendário Gilles, Jacques Villeneuve foi campeão mundial de Fórmula 1 em 1997. Também venceu a Indy 500 em 1995, ano em que levou o título lá nos Estados Unidos. Na Fórmula 1, depois do ano do campeonato, não teve equipamento e quando teve carros melhores, já não rendia a mesma coisa. Saiu da Fórmula 1 de forma meio melancólica em 2006. E em 2007 gravou um disco, algo que eu descobri escrevendo o roteiro desse vídeo. O álbum chama-se Private Paradise. Eu admito, não ouvi, mas a galera do nosso grupo de assinantes que já escutou falou que não é ruim. Para quem quiser se aventurar, tem nas plataformas de streaming. Gostaram? Sabiam de todas? Tem mais alguma que eu não comentei? Coloque aqui embaixo. Essa foi então mais uma edição do Splash & Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que é de graça, não custa nada e ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim. E eu te vejo aqui nos próximos vídeos, lá no Instagram, Twitter, TikTok e Telegram do canal, onde tem bastante conteúdo diário. Estão passando aqui os arrobas, os links, você já sabe, estão aqui embaixo na descrição. Se você quiser receber notificação de todos os nossos vídeos no instante em que eles vão ao ar, temos aqui embaixo grupos de Telegram e de WhatsApp. O link está aqui na descrição. E aí você entra e passa a receber push no instante em que eu publico cada um dos vídeos. E são mais de 80 por mês, todo mês. Beleza? Então é isso, pessoal. Valeu e aquele abraço.